Bora lá! Falei no dia da mentira, deixei algumas perguntinhas para vocês e hoje eu vou responder. Sou eu, professor Vinícius, seu professor pessoal. Estou aqui para tirar suas dúvidas da faculdade, do concurso da OAB, o que quer que você queira. Então vamos começar hoje? Hoje a gente vai falar sobre direito à mentira. Eu deixei algumas perguntinhas aí no Instagram como uma enquete, deixei aqui também no YouTube. E aí o que eu falei? Falei assim, olha, seguinte, dia da mentira, vamos tratar desse tema? Fake news, desinformação. Então beleza. Primeiro, liberdade de expressão protege a mentira? Segundo, mentira é crime? Terceiro, e se eu minto no processo eleitoral? Para ganhar? Para apoiar algum candidato? E aí? É possível liberdade de expressão protege isso ou não? Então vamos começar hoje. Bora. A primeira de todas é essa daqui. Então vamos começar com a seguinte perguntinha. A mentira é protegida pela liberdade de expressão? Bom tema. Não se esqueçam sempre, a lei de direito fundamental, volta lá na aula de garantias, dimensões de direitos fundamentais ou gerações de direitos fundamentais. Qual que é a primeira lógica? Qual que é a primeira lógica aqui? Direito fundamental, ele surge para proteger primeiro o indivíduo do Estado, porque o Estado é mais forte, depois os indivíduos entre si. Mas não existe direito fundamental absoluto. Todos eles são relativos. Então a liberdade de expressão também é relativa? Também é. Para ficar mais fácil, até que eu tenho uma aula completa sobre liberdade de expressão, vamos fazer alguns pontos aqui para chegar nesse, para revisar isso. Sempre falo, na liberdade de expressão você pode falar o que você quiser. Fique à vontade, fale o que você quiser. Mas você responde por sua fala. Então você fala o que quer, mas responde por sua fala. A lei traça um quadradinho, né, que são os limites dessa liberdade de expressão. Se você passa desse limite, se você avança algum deles, você responde pela sua fala. Então, sim, você pode até falar o que você quiser, mas não, você não quer dizer que vai ficar ileso sobre isso, né? Então, a gente tem que identificar sempre quando isso pode acontecer ou não. Beleza, professor, e quando que isso pode acontecer? Coloquei aqui para vocês o artigo 13 do Pacto São José de Costa Rica. Eu até não citei esse artigo 13 lá na aula de liberdade de expressão, não precisou, mas eu resolvi colocar ele aqui até para dar um texto a mais para vocês e para vocês verem que ele é bem cirúrgico nesse ponto. Vou ler. Liberdade de pensamento e de expressão. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar. Ele fala o quê? Você pode falar o que você quiser, mas é possível uma responsabilidade posterior, depois da fala, tá? Olha só, ele continua. A. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas. B. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral pública. Percebam que tudo isso é o que eu falei com vocês nas aulas anteriores. A gente falou de alguns limites da liberdade de expressão, que são limites previstos pela própria Constituição. Primeiro, vedação do anonimato. Você não pode esconder a cara, você tem que dar a amostra. Por isso o problema com os bots, os robôs, né? Ou não as informações que são repassadas. Qual que é a ideia da vedação do anonimato? Se você pode falar o que quiser, mas você responde por sua fala, eu tenho que saber quem falou para essa pessoa poder responder. Então, eu saber. Então, alguém chega assim e fala, o Covidinei fala, professor Vinícius é um safado. Se eu me sentir incomodado com isso, eu tenho que saber que foi o Covidinei que falou para eu fazer algum tipo de questionamento, alguma discussão. Ah, professor Vinícius não está dando aula direito. Opa, isso atinge, né? Me atinge diretamente. Isso é uma mentira e eu não gosto dela. Eu tenho que saber quem falou para eu me proteger dessa fala. Direito de resposta, que vai mais ou menos conjugado ali. Se alguém fala alguma coisa, você tem direito de responder. A gente vê muito nas eleições, principalmente. A gente vê em outros momentos também, né? Fala de uma pessoa, a pessoa pede direito de resposta e fala no mesmo momento, no mesmo local e horário, no mesmo tempo, para se proteger, né? Temos também, ainda a revisão, não se esqueçam, eu coloco aqui, tem a aula lá de liberdade de expressão completa, são 2 aulas, porque é um tema bem robusto, né? Vedação da censura. Censura é impedir a fala, cuidado, tá? Então só existe censura quando eu impeço que o sujeito profira a fala. Se ele fala e ele responde por sua fala, não tem nada de censura. Tá? Eu entrei no YouTube aqui e estou falando um monte de coisa. Eu falei que a Covidinei é uma safada, é isso e aquilo outro. Ela pode me processar? Sim. Ela sabe quem que é, porque está vedado anonimato. Ela pega em processo e pede para retirar esse vídeo do ar. Isso é censura? De forma alguma. Né? Eu ofendi ela diretamente, eu falo algo que eu não posso falar de uma pessoa e ela pede a retirada desse texto. Isso não é censura, isso é possível. Liberdade artística. Vou gravar uma aula sobre liberdade artística, eu ainda não gravei, mas é um tema interessante também, tá? Ela está na mesma lógica da liberdade de expressão, mas até por uma questão histórica, cultural, o legislador constituinte resolveu pôr ali, né? Colocar já diretamente na Constituição. Bom, outras
limites, crimes contra a honra. Isso a gente vai falar bastante aqui. Calúnia, injúria, difamação. Então, o sujeito falou mal de mim, opa, eu me senti ofendido. Minha honra, né, do sentimento que eu tenho de mim mesmo. Mas ele também pode me falar perante a coletividade. Ela vai lá no Instagram e posta que o Vinícius é péssimo professor. Isso pode me atingir perante a imagem que eu tenho com os outros. Esses crimes estão aqui também. Depois eu gravo uma aula só sobre crimes contra a honra, que é um tema bem interessante. O discurso do ódio, que talvez seja o mais difícil deles de trabalhar, porque ele levanta algumas dúvidas. Eu sempre tento falar o seguinte: uma mensagem odiosa não é necessariamente um discurso do ódio. O discurso do ódio ele vai ter palavras que queimam, flat words, como diriam os americanos, que incitam, que discriminam alguma coisa, mas também deixo por um segundo momento aqui, tá? Para vocês não ficarem no vácuo, olha só. Toda vez que eu tenho religiões, elas têm falas odiosas. Né? Fala assim, opa, você não vai fazer isso, você não vai para o céu. Você não é dessa religião, você não vai ser ateu, você não vai para o céu. Percebe que isso pode ser para o outro que recebe algo, uma mensagem odiosa, mas isso não necessariamente é discurso do ódio. Até porque quando você acredita numa religião, ela pressupõe a inexistência das outras. Vamos imaginar, só para ficar mais fácil, eu acredito em um Deus só. A outra religião acredita em vários deuses. Percebem que são contraditórias? E isso não é discurso do ódio. Então, o discurso do ódio tem palavras que queimam. Casamento homoafetivo é coisa do demônio, matem os homoafetivos. Opa, agora a gente ingressou no âmbito do discurso do ódio, mas também deixa isso para uma próxima aula, porque aqui o nosso foco é a mentira especificamente. Bom, quais são as perguntinhas chaves para vocês responderem isso? A primeira é o seguinte: a fala proferida atinge alguém? Porque se a fala proferida atinge alguém, a gente tem um problema. A mesma coisa vale para mentira? Exatamente. Então a gente tem um problema. Olha só, o professor Vinícius é um péssimo professor. Posso até ser, né? Pode até ser uma opinião, será? Agora eu falo assim, professor Vinícius é um professor que não dá a matéria toda, que ele não cumpre horários, e opa, aí a gente tem problemas. Coloquei aqui como um exemplo para vocês, tá? O crime de injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Quando o Covidinei, Covidineia, qualquer pessoa fala especificamente de mim, e eu nem estou falando se é verdade ou mentira, ela atinge exatamente a minha dignidade ou o meu decoro. Percebam que esse crime é um crime de ação penal privada, exatamente porque esse decoro depende de pessoa para pessoa. Tem alguém que vai ficar se incomodado, vai incomodar com a fala, tem outro que pode não ficar incomodado. Então a gente tem que lembrar disso. Mas percebam o que é fácil de definir. Se eu falo mentira voltada para alguém, a gente tem um crime. Né? A gente já encaixa aqui numa possibilidade. Não se esqueçam que eu falo do crime mais porque eu trabalho em constitucional e penal. Mas eu estou falando aqui, posso falar também no aspecto civil. Né? Então eu sou professor, estou aqui no YouTube, estou no Instagram. Alguém vai lá nos meus comentários e fala assim: esse professor ele é péssimo professor porque ele descumpre horários, ele é não sei o que, etc e tal. Participação, errei a seta. Participação da aluna aqui atrás. Mas ele é isso e aquilo. Isso pode atingir, por exemplo, no aspecto civil. Eu estou aqui perdendo, entre aspas, tá, gente? Estou gastando meu tempo aqui, não estou recebendo nada para estar aqui. E essa pessoa está atingindo diretamente o meu resultado. Eu posso pedir, por exemplo, uma indenização pelos danos causados. Então, também tem outras possibilidades de responsabilização. Outra pergunta para vocês. Traz alguma consequência prática? Isso é importante. Uma pergunta que ajuda vocês a responder essa ideia. Se trouxer alguma consequência prática, a gente tem um problema. Como assim? Bom, se aquilo causa alguma consequência direta. Teria várias possibilidades, e eu já trabalhei isso em liberdade de expressão. Então, só trouxe um exemplo. Eu trouxe esse crime aqui, que é bem interessante, que é o crime do artigo 339. Olha só. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigativo, investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém. Eu falei algo, denunciei alguém, falei alguma coisa sobre alguém, e isso fez como se fosse instaurado um inquérito, um processo. Isso é um problema. Continuando. Imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente. Olha só que interessante. Esse artigo é bem interessante. Vamos começar aqui. Eu vou até fazer uma coisa aqui durante a aula, porque é sempre interessante fazer isso. Se der tempo aqui, porque gravando é sempre diferente, né? Olha só, aquele finalzinho ali, né? Não consegui terminar. Deixa pra lá. Sabe inocente. Gente, isso daqui é a palavra-chave. Olha que legal. A denunciação caluniosa, ela vai acontecer quando o sujeito, né, ele fala algo sabendo que o sujeito não tem nada. Né? Então, ele denuncia o sujeito por um crime, ele sabe que o sujeito não cometeu esse crime.
Né? Aqui a gente tem denunciação caluniosa. Qual que é a ideia? Evitar que as pessoas mintam para acusar alguém, para prejudicar alguém. Então, beleza. Olha só. É uma espécie de mentira, não é? Exato. Então, a mentira tem consequência. A liberdade de expressão ela não protege a mentira nesse aspecto. Quando eu tenho um encaixe, por exemplo, de um tipo penal. Né? Eu estou aqui diretamente encaixando um tipo penal. Agora, eu acho que vai. Ó. Pum, foi. Olha só, ficou lá de azulzinho. Né? Então, sabe no SEM. Então, cuidado com isso. Né? Existem outras possibilidades. Tá? Eu lembro durante a Covid, por exemplo, que aqui em teve uma pessoa que pegou um vídeo antigo de vários caixões com pedras e falou que o prefeito de tal cidade estava enterrando pedras. Isso é um problema? Claro que é um problema. Você está acusando a pessoa de enganar. Né? Isso pode ser uma denunciação caluniosa? Pode, se a gente vê algum encaixe de algum crime, né? As pessoas não estão morrendo, né? Então, é complexo, tá? Então, lembre-se, quando eu falo aqui que tem alguma consequência prática, é que aquilo traz algum dano. Tá? Nem sempre uma fala traz algum dano, mas ela pode trazer no evento prático. Quer ver um exemplo bem claro para vocês? Aquele crime lá do Código Penal. Incitar ou instigar o suicídio. Se você está debaixo do prédio, pula, pula, pula. O cara pulou, puxa, crime. Tá? Ou você criou na cabeça dele a ideia ou você ajudou ele a fazer. Se ele não pula, talvez não tenha um crime. A gente pode pensar na participação. Né? Então, cuidado. Ela pode, por isso que eu falei que tem consequências práticas. Pode ser que não tenha. Tá? O Covid foi um bom exemplo. Tá? Em alguns momentos, em alguns outros países, isso aconteceu muito. Que eu me lembro de fora aqui. Na Inglaterra, falaram que era um vírus da China e começaram a bater nos chineses na rua. Né? Falaram que ela era uma fraude das empresas de tecnologia, de telefonia e quebraram várias torres de telefone. Se a gente conseguir direcionar quem que é e tal, pode responder normalmente, tá? E não se esqueça que até o Pacto da Rosete consegue falar por questões, por exemplo, relacionadas à saúde pública. Né? Então, se eu conto uma mentira que afeta a saúde da coletividade, isso é um grande problema. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado extra com isso. Terceiro, ela discrimina alguém restringindo direitos? Gente, não esqueça que a gente tem uma lei específica para isso, tá? Que é a lei da discriminação. Olha só, eu coloquei um dos tipos penais que tem na aula, só para vocês terem um exemplo. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a se vir, atender ou receber cliente ou comprador. Isso acontecendo muito aqui durante o vigorou nos Estados Unidos, né, aquela doutrina dos iguais, mas separados. Então, eu era de um restaurante, eu não deixava um preto, por exemplo, comprar lá, né? Eu não deixava ele entrar, né? Impedia que ele acessasse o estabelecimento. Isso não é possível. Cuidado, tá? Durante a eleição, quando estava muito polarizado, aí pessoas de esquerda não queriam que de direita entrasse, de direita não queriam que de esquerda entrasse. Isso é um problema? Claro que é. Esse tipo penal aqui, tá? Então, uma ideia de discriminação. Aqui você tem um problema. Então, se eu pensar na mentira e essa mentira se encaixar numa ideia de discriminação, a gente tem um problema, né? Pus aqui o artigo 11 só para não ter dúvida. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Gente, eu sei que isso não está muito ligado à mentira, mas foi só um exemplo de discriminação, tá? Para não se esquecer que a gente tem esses limites que são os limites da própria lei penal que diz respeito a isso. Então, se eu penso em restringir algum direito e eu vou pensar numa mentira que faça essa restrição de direito, então vamos tentar melhorar isso. Eu falo, o vírus é chinês. E a partir disso eu impeço que o chinês entre na minha loja. Ou a partir disso eu impeço que o chinês acesse os meus edifícios, os elevadores e assim por diante. Perceberam o problema? Então dá para encaixar isso aqui sim e a gente teria um problema. Por fim, coloquei uma polêmica para ficar bem claro. Tá vendo uma terra plana aí? Olha só que interessante. Qual que é o cuidado? E esse cuidado é muito importante. E estou falando com vocês que a mentira ela pode ser sim não está protegida pela liberdade de expressão. A gente vê alguns tipos penais, por exemplo, que incriminam ela. Mas eu estou falando com vocês, mentira. E o que é essa mentira? Cuidado, tá? Por que cuidado? Eu pus a Terra plana porque algumas pessoas acreditam que a Terra é plana. Bom, a ciência já provou há muito tempo que a Terra é redonda. Não há discussão sobre isso. Né? Eu não posso obrigar alguém a acreditar que a Terra é redonda, por mais que a ciência já tenha provado isso. E a gente sabe de vários, não pisou na Lua, não fez isso, não fez aquilo. Isso não é possível. Então, cuidado. Porque quando a gente fala a verdade, a gente vai ter que interpretar o caso ali concreto. Né? Isso é bem complexo. Eu estava dando um exemplo para meus alunos que eu acho que ajuda isso bastante. Olha só. Várias pessoas acreditam em Jesus. Se você vai nas igrejas, geralmente como é que Jesus é retratado? Sujeito branco, liso, olho claro, não é? Na cruz. Mas a gente sabe que isso é mentira. Né? Se ele existiu, o local onde ele nasceu, que é algo que as pessoas falam, não tem pessoas com esse biotipo. Então, existe um problema ali.
não é? A retratação ela teve uma alteração, provavelmente uma mentira. Mas eu não posso indignar com as pessoas acreditando nisso ou não. Né? Inclusive até porque os mitos, as ideologias religiosas, as crenças religiosas, por exemplo, elas não são pautadas em fatos. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente vai ler a ideia de mentira aqui, a gente vai ter que tomar cuidado para não confundir com uma mera opinião. A opinião não necessariamente ela é um problema. Né? Então, por exemplo, o professor Vinícius é um professor ruim. Se você estiver falando da forma como eu explico a disciplina, bom, isso pode ser uma opinião. Porque a forma como eu vejo a aula do professor Vinícius é diferente da que sei lá, a Covidneia vê, né? Que o Uncle Gelson vê. Eu sempre falo isso em sala de aula. As pessoas são diferentes, são criadas num contexto histórico, familiar, social, político, que faz com que elas sejam diferentes. Até a linguagem é diferente. A gente estuda muito no direito à linguagem, porque a maioria das brigas, dos conflitos surgem da linguagem. Quer ver o exemplo que eu dou em sala de aula? Se eu vir para o aluno e falar assim, você é um ignorante. Vai ficar com raiva de mim, vai chamar o diretor, coordenador, etc e tal. Se você pegar a palavra em si, ignorante é que ignora algo. Então, para uns, todos nós somos. Né? Eu sou ignorante, por exemplo, em direito penitenciário. Eu ignoro, não sei muito. Então, cuidado, né? Porque às vezes essa palavra ela pode ter um problema. Então, quando a gente fala da opinião, a gente tem todo um complexo aí. Né? Cuidado também com as críticas. Né? É claro que vai ter um limite para essas críticas também. Né? Um limite é importante que a aluna atrapalhe na minha aula. Eu não vou parar, porque já gravei um tempão aqui. Olha só, a crítica ela também está permitida. É claro que a crítica não pode passar por uma mentira ou ofender a honra objetiva e subjetiva. Mas eu posso falar, por exemplo, fulano fez escolas nesse bairro. Foi uma péssima ideia, porque esse bairro não precisa de escola. Fulano é despreparado quando ele faz escola, que devia fazer no bairro tal. Aqui a gente precisa de um hospital. Então, cuidado, tá? As críticas, elas também estão protegidas pela liberdade de expressão, não necessariamente elas são mentiras. As ideologias é que é o principal ponto, tá? Por que o principal ponto? Porque a ideologia não é mentira, fato ou não. É uma ideia que você tem sobre algo. Quando a gente fala de ideologia política, eu falo, olha, eu acho que o Estado deveria ser composto dessa forma. E aí, cuidado também, porque a ideologia está protegida. Agora, cuidado com outro ponto. Por exemplo, o racismo não está permitido. Falar que alguém é ladrão não é ideologia. Falar que alguém esqueci o termo, genocida também não. Estou chamando a atenção para um vídeo que eu fiz, hein? Cuidado, isso não é. Né? A ideologia é falar liberal, o que é liberalismo, o que é socialismo, o que é comunismo. Né? E as diversas outras social-democracia, as diversas outras que podem existir. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Né? De novo, fala na aula de liberdade de expressão que eu explico isso melhor. Bom, vamos evoluir mais um pouquinho. A gente tem quanto tempo aí? Nem sei, mas deixa pra lá. Dia da mentira ainda. Mentira é crime? Essa é aquela resposta que o aluno adora. Depende, professor. Um aluno desesperado. Eu gosto da carinha dessa pessoa desesperada para efeitos de imagem, só claro. Depende, professor. Claro, depende. Então, primeiro, com calma, vamos a revisão. Sempre falo com os meus alunos de penal. Direito penal não é emoção, não é televisão, não é professor dos programas que saem sangue, não é nada disso, tá? Direito penal é ciência. E infração penal é um fato típico, ilícito e culpável para a maioria da doutrina que usa a teoria tripartite, que é a mesma que o Código Penal usa. Então, para identificar um crime, tem que ter esses 3 elementos, que são subdivididos em vários outros elementos. Fato típico tem lá conduta, nexo, resultado, tipicidade, né? Ilicitude, eu tenho a culpabilidade, vai ser lá inimputabilidade, inexistidade, conduta diversa. Então, tem um monte de detalhes aí. Mas, basicamente, o que eu estou falando é o seguinte. Por que depende? Porque, para mentira ser crime, tem que encaixar expressamente num dispositivo. Então, a gente tem que olhar lá no Código Penal, nas leis especiais, se tem esse encaixe. Bom, mentira. Né? O que é essa mentira? Né? Por que depende? Primeira observação, essa observação tem que estar aqui, tem que ser muito importante. O direito penal ele rege pelo princípio da ultima ratio. Eu já falei dele aqui em outros vídeos, tá? É aquela brincadeira da sala da justiça lá, para quem é da DC Comics, né? Eu só chamo o super-homem se ninguém funcionar. Se a Mulher Maravilha não funcionar, se o Batman, se o Aquaman, se ninguém for. Né? Eu sei que vocês gostam mais da Marvel, mas eu gosto da DC, então não vou falar aqui. Não, o super-homem é o último caso. O direito penal é assim. Então, cuidado. Se eu estou falando que mentira depende, você vai ter que fazer uma análise. Além de ver se está lá encaixado no penal, com fato típico ilícito culpável, é necessário utilizar o direito penal? Isso quer dizer o quê? O direito administrativo, o direito civil, o direito trabalhista, o direito empresarial, os outros direitos não resolvem o problema?
Se eles não resolverem, eu venho com o direito penal. Então, cuidado, que essa interpretação ela tem que ser feita também, isso é muito importante. Então, que eu volto a focar naquilo que eu já falei com vocês, que é mentira, ela tem que trazer consequências práticas, tá? Então, eu não vou falar só na mentira por si só, porque a mentira por si só ela não vai ser crime, tá? Ela vai depender se ela tem algum encaixe no tipo penal e se ela tem alguma consequência prática. Professor, olha isso. Olha, se eu minto sobre algum aspecto, faz parte da realidade, não é? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem filhos cruzeirenses. E o Cruzeiro está anos sem ganhar. Aí ele é muito cruzeirense, fanático. O que ele fez? Mentiu para os filhos dele. Durante 3 anos ele ficou falando assim que o time do Cruzeiro estava sendo campeão. Aí soltava fogo de artifício pro Galo, ele pegava e falava que era Cruzeiro. Os meninos comemoravam, gritavam, cantavam hino. No primeiro momento não tem consequência nenhuma. Se não tem consequência nenhuma, não tem nada. Se ainda é o direito penal, não vou utilizar o direito penal nesse caso. Então cuidado, porque a mentira ela meio que está ali, né? E não necessariamente ela tem algum problema. Bom, quando que ela tem problema? Quando ela encaixa geralmente no crime. Eu pus como exemplo aqui calúnia e difamação, até li ela, não é? Então, se eu falo uma mentira direcionada a alguém de uma forma que as pessoas saibam que eu falo uma mentira direcionada a um grupo, gente, a famosa fofoca. Né? A fofoca está protegida pela privacidade, se ela estiver dentro da privacidade. Então, se você chega para seu melhor amigo e fala assim, ai, professor, não aguento mais a aula dele. Opa, tá ok, faz parte. Faz parte da sua formação como pessoa. Desabafar, fazer essa fofoquinha lá, ver o que tá, o que não tá. Agora, se você entra nas redes sociais e fala isso, opa, aí você pode me atingir. Tanto a honra que eu tenho perante os demais, como o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, cuidado, que aí se torna mentira um problema, tá? Então, seriam alguns desses exemplos também. Vamos agora, talvez, para o principal aqui. Não é que é o principal, porque isso que eu já falei em liberdade de expressão, não é? Divulgar fake news na eleição é crime. Pois é, gente, é crime, tá? Já era antes, já continua antes, sempre foi, tá? Bom, primeiro, a gente só tem que tomar um cuidado. A gente vai analisar fake news nas eleições sobre 3 possibilidades. Primeiro, vamos pensar no cidadão comum. Depois, vamos pensar na imprensa. E depois, vamos pensar na eleição. E, consequentemente, a gente vai pensar, por exemplo, nos candidatos. Qual que é a responsabilidade deles? Como é que eles têm que tratar nisso? Bom, vamos começar pelo cidadão comum. Pessoal, o cidadão comum, ele responde? Bom, tem os crimes contra a honra. Ah, pessoal, você já falou disso, claro, já falei. Só que cuidado, no Código Eleitoral tem os crimes contra a honra de novo, com penas diferentes e com alguns acréscimos. Lá também tem injúria, calúnia e difamação, mas no processo eleitoral, tá? Então é possível. Então é possível a responsabilização do sujeito, cidadão comum. Se ele mantém a notícia falsa. Então vamos lá. Seu avô pegou o celular dele lá na cidade pequenininha, no WhatsApp, e falou: o candidato a prefeito fulano de tal, ele é pedófilo. Ele pegava criancinhas aqui na porta. Você tinha uma pessoa de muito conceito naquela cidade. E aquilo afeta diretamente a campanha dos políticos e, consequentemente, o processo político eleitoral. Isso se torna crime? Torna crime. Se não for um crime contra a honra, vai ser um crime interessantíssimo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o crime da desinformação no processo eleitoral ou fake news. Tá? Então, é possível sim. Tá? Não se esqueçam desses detalhes. O cidadão comum ele também responde como qualquer pessoa. Tá? Tem a responsabilidade normal, não tem diferença nenhuma. Liberdade de imprensa. Por que você falou da imprensa, professor? Por conta disso daqui, cuidado. A imprensa, ela tem um aspecto da liberdade que é analisado sobre ela. Gente, a imprensa ela tem um papel essencial para a democracia. O cidadão ele pode contestar o Estado, o governo, por meio da liberdade de reunião, liberdade de expressão e assim por diante. Mas o Estado é muito forte. E a imprensa também é muito forte. Então, às vezes, ela é o elo. Ela é um meio de comunicação, percebe? Então, ela faz um importante freio ao possível abuso de poder do Estado. Podem reparar que todo presidente reclama da imprensa. O adversário dele que foi eleito antes, todos eles reclamam, sempre reclamam. Porque ela fica lá apertando, colocando o dedo na ferida. Então, a Constituição, prevendo, né, e vendo a importância da imprensa, ela trouxe uma previsão específica para a liberdade no caso da imprensa. Mas aí a gente tem alguns detalhes importantes. Trouxe aqui uma frasezinha do Bernardo Gonçalves Fernandes, professor muito bom, constitucional, e eu acho que ele ajuda bastante. Vamos lá, olha só. É a concretização da liberdade de expressão. Tô entendendo nada, a gente chega mais perto.
manifestação do pensamento, com a finalidade de atender ao interesse social de informação, compreendendo as prerrogativas do direito de informar, buscar a informação, opinar e criticar quaisquer pessoas, autoridades, instituições políticas ou privadas. Caramba, professor. Explica isso daí. Olha só que interessante. Finalidade de atender o interesse social de informação. Esse que é o grande ponto. A imprensa, ela tem uma função, que é informar. E aí o cuidado. Porque ela desinformando, a gente tem um problema. Ela fere a principal função dela. Quando que eu posso falar que ela desinformou? Quando ela sabe que algo é falso e mesmo assim ela fala sobre aquilo. Então vamos imaginar que eu vou apoiar o candidato Covidinei ou vou apoiar o álcool gel. Eu sou a pessoa, uma imprensa que favorece o álcool gel. Se isso tem problema, não tem. Todas as pessoas, como eu disse, elas nascem em um determinado contexto histórico, social, político, etc. Então a imprensa também vai ter. O dono dela ela vai ter interesses, ou às vezes até o repórter vai ter suas opiniões, vai ter seus interesses, vai ter sua ideologia. Isso não é um problema, né? Pode ser ruim, mas não é um problema, desde que isso seja claro. O que ela não pode fazer é, para falar dessa ideologia, por exemplo, mentir. Então, se ela passa uma informação falsa, a gente tem um problema. Um bom exemplo, sai do Brasil, até para não causar confusão. Acompanhe o processo eleitoral, o processo judicial que se está movendo da Fox, né, uma empresa jornalística dos Estados Unidos, contra a empresa que faz urnas eletrônicas no país. Essa imprensa falou que as urnas estavam mentindo, né, estavam sendo fraudadas. E a empresa fez o quê? Processou a empresa jornalística. Porque isso não afeta a imagem dela? Claro que afeta. Imagina, por exemplo, uma rede de TV de grande... Fala assim, olha, esse produto aqui, ele é um produto ruim, ele está estragado. Isso afeta milhões de pessoas. As pessoas param de comprar. Às vezes até na dúvida. O cara falou lá. Então, se a empresa comprova que isso é mentira, comprova que isso afeta a imagem dela, é claro que ela vai ser processada, né? Então, se, por exemplo, essa empresa prova que a imprensa ou falou algo sem verificar os fatos, ou falou algo abertamente mentira, ela vai responder. E não se esqueçam que pessoa jurídica também responde por crimes, tá? É lógico que o foco lá é a responsabilidade civil, financeira, mas ela também responde penalmente, na pessoa do seu diretor ou quem está à frente dela. Então é isso, tá? Cuidado, né? O objetivo da imprensa é esse interesse social da informação, é para isso que ela existe. Então, se ela quebra ele, a gente tem um problema. Olha aqui no finalzinho ainda. Direito de informar, buscar a informação, opinar e criticar quaisquer pessoas. Cuidado. Ela tem direito de informar, ela pode trazer informação, a função dela. Ela busca a informação, então ela tem uma proteção nessa busca da informação. Por exemplo, ela pode proteger a fonte. Mas não quer dizer que ela não responda, porque isso não seria uma boa forma. Eu começo a falar mal do Covidinei aqui e falo, não posso revelar minha fonte, mas ela responde pela fala que ela proferiu, mesmo sem revelar a fonte. Então a imprensa ela não pode simplesmente noticiar o que ela acha, ou que ela está chutando que pode acontecer. Ela tem que ter certeza, ou pelo menos tem que ter fatos robustos disso. Aí o papel investigativo, de reportagem e assim por diante, né? Opinar e criticar quaisquer pessoas, cuidado. A gente já falou sobre a diferença entre opinião, crítica e mentira, que são coisas distintas, não se esqueçam da ideologia também. Autoridades, instituições públicas ou privadas, né? Então tá aqui. Eu vou gravar depois para vocês uma aula só sobre liberdade de imprensa, eu ainda não fiz isso. Mas, de qualquer forma, eu coloquei alguns pontos importantes aqui. Essa reclamação do STF, do 22.32.8, ela fala de alguns pontos em que a imprensa tem, né? É até interessante, porque não existe hierarquia entre os direitos fundamentais, mas a interpretação do STF é favorecendo a liberdade de imprensa e, às vezes, ele amplia, né? Em que sentido? Geralmente, a tese que vigora no STF é que quando ele dá uma decisão, mesmo erga omnes, ela só vincula naqueles elementos que fundamentaram essa decisão. No caso da liberdade de imprensa, ele permite uma amplitude maior exatamente pela importância dela, né? Ele fala que ela tem o papel de assegurar o livre fluxo de informações. Atentos a isso, hein? Então isso aqui é uma função dela. Livre fluxo de informações, não é de desinformações.
Se eu estou pensando em informações que elas sabem ser verídicas e assim por diante, né? A pessoa, fala um exemplo mais claro, olha para você ver. Aqui, eu não sei se aí de onde você está me assistindo tem isso, mas aqui em Minas eles têm mania de falar assim, você está com uma queimadura, passa borra de café. Não, isso vai causar problemas, causa infecções, né? Se ela noticia isso, ela noticia uma informação falsa que tem prejuízos claros. Isso não é uma informação, isso é uma desinformação. E ela pode responder por isso, penal, civilmente, assim por diante. Tá? É diferente se ela der uma opinião sobre algum aspecto. Né? Mas isso aqui é bem diferente, né? Tá lá. E não se esqueçam que a gente se pauta pela ciência, hein? É a ciência que vai falar o que é verdade, né? Essa verdade tem essa lógica. Né? Permitir o debate público robusto e restrito. Informar para as pessoas poderem conversar sobre algo. E qual que é o grande problema da desinformação? É porque a conversa ela é desviada, ela é falada errada. Né? Se eu trago uma informação falsa, não há diálogo. Percebam que o papel aqui é permitir o debate público robusto e restrito. Então, para isso, eu tenho que trazer informações verdadeiras. Se eu trago informações falsas, isso é um problema. Tá? Um problema gravíssimo, que afeta diretamente esse próprio debate. Então, não é papel da imprensa fazer isso. Ela pode trazer também a desinformação. Concretizar o autogoverno democrático. Isso aqui tem uma palavra interessante, né? Fala da coletividade pela coletividade. O que é autogoverno? É a própria população governando. Né? E essa é a ideia de democracia, né? O poder do povo, né? Para o povo exercer as funções do Estado. Então aqui a gente fala que é a coletividade pela coletividade, ou seja, a coletividade, a sociedade, os cidadãos, as pessoas, elas têm que receber o máximo de informações possível para elas terem condições de governar, de executar, né, as suas funções, seja escolher um representante ou participando diretamente. É até por isso que a gente tem a lei de transparência, é por isso que tem que ser informado de tudo, para possibilitar esse autogoverno. Tá? Depois eu explico isso com mais calma na aula de liberdade de expressão. Garantir o exercício da dignidade da pessoa humana. A informação permite o sujeito formar sua personalidade. E a partir da sua personalidade, sua autonomia, relativização existencial. Vou dar um exemplo aqui muito bom de uma ex-orientanda minha. Ela fez um TCC sobre violência obstétrica. Foi muito interessante, porque eu não conhecia tanto o tema. E aí fui estudando e muito legal. Tem um negócio lá na violência obstétrica que chama tricotomia. O que é isso? A tricotomia é o ato de raspar, né, de depilar a mulher antes do parto. Para muitas pessoas, no imaginário coletivo, o pelo está ligado à sujeira. Então sempre foi uma prática, e é uma prática ainda existente no Brasil, depilar. Essa prática já foi afastada pela ciência. Eu não lembro de qual, mas eu acho que desde os anos 70 ou 80, em outros países. Por quê? Porque, na verdade, o pelo protege a criança. Quando ela sai, fica né, as secreções, etc. e tal lá. E tem um outro detalhe. Quando você depila ou corta, acaba criando micro lesões. Isso possibilita um problema maior de infecção, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, não é uma medida adequada. Professor, por que você está falando isso? Olha só. Se você perguntar para a mãe se ela quer depilar ou não, ela vai responder de acordo com o senso comum. Ela não sabe daquela informação. Se ela não sabe da informação, como é que eu vou ser autônomo? Eu vou decidir algo se eu não tenho minhas opções, o meu leque de opções, se eu não sei as consequências. Eu não sei as consequências de raspar ou não raspar, eu tenho um problema para decidir. Então, quando ela fala que a informação garante o exercício da dignidade da pessoa humana no sentido de autonomia, é que uma pessoa só pode escolher algo livremente, ser autônoma, se ela sabe as possibilidades, as consequências, se ela está informada sobre aquilo. Sem informação, ela não tem como decidir de forma autônoma. Tá? Isso é muito importante. Né? A violência obstétrica é um bom tema para entender isso. Né? E também aqui, realização existencial. Né? Você tem que ser informado para você se realizar como pessoa, entender e tomar suas decisões de forma digna e que afetem de alguma coisa, né? Que resolvam algo. Assegurar a busca da verdade, tá? Qual que é a ideia? Se eu confronto ideias, a partir desse confronto, do diálogo, eu posso buscar essa verdade. Percebem que ele falou buscar a verdade. Claro que a gente também não sabe exatamente o que é verdade. A verdade depende de vários filtros, né? Então a gente fala da busca pela verdade. A ideia está muito focada naquele diálogo socrático, tá? A ideia democrática da conversa. Né? Ou então lá em Habermas também, né? Do discurso jurídico da argumentação. Então essa ideia está aqui também. É uma das funções da liberdade de imprensa. Ela informa para você confrontar ideias distintas e chegar a um denominador comum, a uma resposta sobre aquilo.
Outro ponto importante, uma função instrumental. Dworkin fala muito bem sobre isso, tá? Mas a função instrumental, participar. Se eu sou informado, eu tenho como participar da vida ativa. Para eu me reunir, se eu sou informado, eu posso me reunir com outras pessoas que pensam daquela forma e trabalhar sobre aquilo. Associar, eu posso me associar para buscar determinadas coisas. Associação de bairro para buscar melhoria no meu bairro. Associação, sei lá, de crianças para buscar melhoria das crianças. Associação dos moradores de rua, não sei. Né? Qualquer possibilidade, né? Associar aqueles fins comuns. E eu consigo exercer os meus direitos também. Então a imprensa tem esse papel essencial. Tá? A liberdade da imprensa é muito importante para que isso possibilite. Ela vai buscar essa informação, ela é obrigada a trazer uma informação e não uma desinformação, e o fato dela ser obrigada a trazer uma informação, querendo dizer que ela pode responder por uma desinformação, ela ajuda na concretização da democracia. Tá? E esses foram os exemplos da reclamação, né? Tentativa de explicar isso. Preservação da cultura e da história da sociedade. Tá? A verdade está ligada a essa ideia histórica. Né? Tem até um filme muito bom, que para variar esqueci o nome, que conta de um processo judicial que foi nos Estados Unidos com um cara que negava o Holocausto. Né? E ele foi processado, por óbvio, provaram que o Holocausto aconteceu dentro de um processo judicial também. Né? Então, porque isso tem sérias consequências. Né? Então, a cultura e a história também, a liberdade de formação é importante para isso, para a gente ter uma evolução cultural histórica. Reparem que tudo que a gente tem hoje foi baseado em algo antes. Por exemplo, no vídeo que eu gravo da nossa última aula sobre ditadura e democracia, lá nos 59 anos de golpe ou revolução, eu expliquei isso. Eu falei assim com vocês, olha só, há uma construção. O conceito de democracia, por exemplo, no nazismo, era vontade da maioria. A partir do que aconteceu lá, a gente percebeu que não dava, porque senão a maioria esmaga a minoria. E hoje a gente já fala em democracia com vontade da maioria protegida os direitos da minoria, que estão preservados na Constituição. Então, há uma construção histórica, cultural, que faz com que o nazismo, inclusive, foi péssimo, claro, mas ele ajudou, por exemplo, a construir os direitos fundamentais, né, os direitos humanos, como a gente entende hoje. Né? Então, é nesse sentido, tá? Com a informação, com o papel da imprensa, a gente preserva essa cultura, essa identidade histórica, sociedade, assim por diante. E que vamos chegando no final, na parte da eleição. Eu tinha colocado candidato antes, mas cuidado, porque aí poderia incorrer em erro. Vamos lá. Crimes do Código Eleitoral. Olha só, eu coloquei calúnia, injúria, difamação e desinformação. Tem mais crimes no Código Eleitoral, tá? Mas é só para mostrar que sim, fake news, mentira, desinformação no processo eleitoral é ilegal e é crime também. É crime, porque quer dizer que tem consequências penais, e é legal porque pode ter consequências civis, administrativas, trabalhistas, políticas, como, por exemplo, a inelegibilidade de um sujeito. Então, cuidado, né? São outros pontos a serem trabalhados. O primeiro crime que eu trouxe aqui foi, na verdade, para ver uma diferença para vocês. Olha só. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando-os a fins de propaganda, ofendendo a dignidade ou decoro. Gente, o crime de injúria no Código Penal é o quê? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O que foi acrescentado aqui, então? Na propaganda eleitoral ou visando a fim de propaganda. Isso quer dizer o quê? Que se eu falar mal de um candidato lá durante a propaganda política para ofender a dignidade dele, eu tenho esse crime aqui, ó, detenção de até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. E percebam que ofendendo, ou visando a fins de propaganda. Cuidado, gente. Apesar de eu, por exemplo, não ser da imprensa, percebe que eu estou aqui no YouTube e muitas pessoas me veem, no Instagram e milhares de pessoas me assistem, e tem várias pessoas nesse sentido. Então, hoje as pessoas comuns, elas também dialogam com um monte de gente. Então, os famosos influencers, influenciadores, se eles ofendem, por exemplo, a dignidade de um candidato, visa a fim de propaganda, sim, apoiar determinado político. Eles cometem esse crime? Sim, essa injúria aqui. Tá? Injúria do Código Eleitoral. Então, cuidado. A pessoa sempre foi assim. Tá? O Código Eleitoral também é antigo. A diferença é que antigamente isso não ganhava uma certa dimensão porque nem todas as pessoas tinham acesso a tantas outras pessoas. Você no máximo ia na praça lá e falava com umas 5 pessoas, o candidato nem sabia disso, ou isso nem trazia consequências muito práticas para ele, ou pelo menos que ele soubesse. Aqui tem uma certa diferença por isso. Hoje isso é mais fácil de ser visualizado. E os candidatos, eles têm advogados, né? Tem uma equipe jurídica que geralmente fica até vasculhando isso, né? E verificando se isso acontece ou não. E aí não se esqueça que tem outras leis também que tratam do aspecto não penal, né? Por exemplo, eu posso retirar o canal do YouTube de andamento, eu posso retirar um site de andamento. Isso está permitido na lei que regula a internet, né? Então é uma medida judicial possível. Então, a partir da denúncia, por exemplo, relacionada a esse crime, eu posso pedir a retirada daquela página, daquele Twitter, daquele YouTube, daquele canal do Instagram, qualquer um desses, tá? Então, cuidado com isso.
Trouxe aqui também um outro, né? E esse aqui, ele é o que a gente vai discutir, né? Olha que interessante. 323, Código Eleitoral. Depois eu gravo um vídeo só sobre esse crime, tá? Que eu vou falar de forma mais geral para vocês entenderem o que ele fala. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias em multa. Professor, que crime que é esse? Eu chamei esse crime de desinformação no processo eleitoral. Não está escrito isso no Código Eleitoral, tá? Mas é porque ele ajuda a lembrar, né? Olha só, primeira palavrinha, veracidade. Cuidado! Os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, eles protegem a honra. Bem jurídico protegido é a honra. O tipo penal não. O tipo penal ele protege a veracidade no processo eleitoral. Veracidade no processo eleitoral? Bom, ele está falando que ele protege fatos e informações verdadeiros. Tá? Deus do céu, agora eu fiquei confuso. Bom, gente, basicamente ele está falando o seguinte: se você mente, você sabe que algo é mentira, e mesmo assim você faz para influenciar na religião, na eleição, eu tenho um caso certinho desse crime. Tá? É exatamente o que acontece nesse crime. Então o que vocês têm que pensar? Professor, o que é verdade? Opa. Os fatos e as informações, eles têm que se amoldar à verdade. O que é isso? A realidade histórica, o que está acontecendo. Tá? Então eu não estou falando de opinião, não estou falando de crítica. Eu estou falando de alguém mentir. De falar algo. No vídeo que eu falei do Bolsonaro e do Lula durante a eleição, eu falei um pouco disso. Se eu falo assim, Lula é ladrão, não, isso não é verdade. Se eu falo, Bolsonaro é genocida, não, isso não é verdade. Isso é um problema. Você comete esse crime, por exemplo, se você faz isso nas suas redes sociais durante o período eleitoral. Agora, se você narra um fato, é diferente. Olha, o Lula, em tal ano, ele foi condenado em primeira e segunda instância por ter feito, possivelmente feito negociações com uma empresa por controlar um sítio. Foi beneficiado. Né? As empresas fizeram contrato com o Estado e ele também, estranhamente, ele tinha um sítio da empresa. Opa. Depois ele foi solto. Soou mal, não gostei disso. Eu acho que não é um cara bom para ser candidato. Ah, tá ok, você narrou um fato, falou sua opinião. Bolsonaro, durante o mandato dele, ele deixou de proteger ou colocar dinheiro lá nos fiscais do IBAMA que faziam trabalho de proteção aos índios ou favoreciam o pessoal da... esqueci, gente. O pessoal de mineração, esqueci, mas tá lá. E por isso teve um aumento da morte de pessoas, o desmatamento. Bom, isso é um fato, aconteceu mesmo. Pode falar que ele é genocida? Não. Porque falar que é genocida, ele tem que ter cometido um crime contra esses grupos. Então, cuidado. Né? A linha pode ser tênue entre o fato e a opinião. O que ocorre, e eu falo isso muito em sala de aula, é que, infelizmente, a nossa cultura, ela permite isso. Então, as pessoas estavam acostumadas a falar mal dos outros. Vai falar, fulano é safado, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. Sempre falaram isso. E nunca pôde. O código, por exemplo, é de 40. Nunca pôde. Né? É até um problema no comportamento social. As pessoas não fazem isso normalmente. Só que agora elas ganham uma dimensão que elas têm a internet na sua mão. E elas acessam milhares e muitas pessoas. E isso traz consequências mais práticas. Né? Porque talvez, se você falar com mais 3 pessoas lá no seu prédio que a fulana é safada, isso não vai trazer nenhuma consequência prática para a vida dela. Mas se você fala na rede social, isso traz. Né? Um cara que estava afim dela fala assim, não mexer com essa pessoa não, ela é safada. Ela pode perder o emprego. Então as consequências das falas, elas ficaram mais evidentes por conta da forma como elas são propagadas hoje. Tá? Então cuidado. Né? Esse bem jurídico que está sendo protegido é a veracidade. E aí muito cuidado, porque o outro tipo penal não protege a veracidade, ele protege a honra. Tá? A honra do sujeito. Então beleza. Já lembrando do bem jurídico, vamos entender aqui. Primeiro, partezinha do tipo penal, ele fala divulgar. Eu até coloquei o telefone aí para ficar bem claro, tá? Quando a gente fala divulgar, não é só imprensa não é só rádio não. Se eu posto na minha rede social, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, opa, tá rolando uma divulgação, né? E isso é um problema, tá? A divulgação é essa ideia de propagar, de espalhar, de difundir, tá? Então, é quando eu espalho essa mentira, eu divulgo essa mentira, eu propago essa mentira. Bom, ops, espera aí que eu apertei o botão errado. E aqui, atinge qualquer pessoa? Talvez aqui seja o grande ponto, né? Eu falei com vocês assim,
E eu tinha posto candidato antes. Aí eu falei assim, eu vou corrigir. Porque aqui eu tenho um crime comum. Crime comum, professor? Como assim? Deixa eu voltar no tipo penal lá para vocês verem. Olha só, deixa eu ver se apareceu para vocês. Divulgar na propaganda eleitoral, durante o período de campanha eleitoral, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Ele falou aqui, só de você propagar essa mentira, desde que ela seja capaz de influenciar. Ele não falou que tem que ser só um outro candidato. Ele não falou que tem que ser só um partido político. Então aqui a gente está diante de um crime comum. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode ser sujeito ao ativo desse crime. Qualquer um. O seu pai, o seu avô, o seu tiozinho no celular ele pode cometer esse crime. Você pode ter cometido esse crime. Cuidado. Tá? E hoje é fácil provar, porque o que está na internet não sai dela mais. Basta um print, basta pedir esses dados, às vezes, para a empresa. Então, isso não é difícil. Você mandou um e-mail, mais fácil ainda. Então, cuidado, qualquer pessoa pode cometer esse crime. Né? Depois está falando lá, fatos que sabe inverídicos. Aqui que é o grande ponto desse tipo penal. Tá? Então, vamos lá. Por o crime acontecer, tem que saber que aquilo é mentira. E aí eu vou voltar lá no terraplanista ou na pessoa que acredita em Jesus naquele formato X lá. Ele não sabe que aquilo é mentira, então ele acredita profundamente que aquilo é verdade. Então a gente não tem isso, tá? Então cuidado. Então aqui eu preciso de fatos que sabe que são verídicos. Ah, professor, como é que eu vou analisar isso? Ah, depende do caso concreto. Depende da pessoa, do volume cultural, do volume de acesso delas. Depende de uma série de fatores, tá? Naquele processo, por exemplo, que está rolando nos Estados Unidos entre a empresa de televisão e a empresa que faz a urna eletrônica, o que está sendo levantado lá pelo que a imprensa contou? Essa empresa ela teve acesso a vários e-mails e, às vezes, conversas de funcionários da empresa. E pelo que elas apresentaram, de novo, isso ainda está em julgamento, então eu não tenho certeza se é verdade. Pô, hoje a gente faz fake de tudo, né? Você faz fake de conversa de WhatsApp, vídeos falsos, fotos falsas, então tem que fazer perícia, tem que fazer um monte de coisa. Mas vamos supor que é verdade. Tem lá um diretor falando com o apresentador. Fala que teve fraude. O apresentador falou assim, mas é claro que não teve fraude, mas a gente sabe. A diretor fala, não importa, o nosso público quer ouvir isso, a gente quer ibope. Opa, com essa fala, prova que ele sabia que era um fato mentiroso, que era uma desinformação, que era um fato inverídico. E mesmo assim ele profere. Está comprovado. No caso americano, é um crime de injúria, difamação, calúnia, lá tem uma lei diferente para esse aspecto. Aqui a gente poderia encaixar aqui se for para o processo eleitoral. Então tem que ter essa ideia de que ele sabe que é verdade. Primeiro, fato. Fato está relacionado àquela ideia de realidade histórica, né? Então, um evento ou acontecimento que se passa na realidade histórica do mundo. Tá? Então, essa ideia, de novo, não é mera opinião. Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Não é mera opinião, não é qualquer coisa, tá? Então, não atrapalhei minha aula, gente. Não vai gravar isso, não. É mera opinião? Não, não é mera opinião. Mera opinião não está incluído. Então, de novo, eu opino que o Covid-19 fala, o professor Vinícius dá uma aula ruim, isso não necessariamente é uma mentira ou uma verdade. O único cuidado é o seguinte, que isso pode afetar minha honra também, tá? Então pode continuar tendo algum problema. Isso pode ser só uma opinião. Agora, quando a gente está falando de pessoas públicas, isso é um pouco diferente. Amplia um pouco o espaço, tá? Eu posso falar que o presidente é um presidente ruim, o mandato dele foi ruim. Isso é só uma opinião, não tem problema nenhum. Tá? Bom, insinuações tóxicas, cuidado com isso também, tá? Eu insinuo algo que é tóxico, não necessariamente estou falando de um fato inverídico. Tá? É claro que a linha é tênue. Não se esqueçam também que tem a diferença entre o ódio e a mensagem odiosa. Né? Então, não é tão simples. Mas eu preciso sempre do caso concreto para fazer essa análise. Por isso a dificuldade. Tá? Nem sempre na prática é tão fácil de... Ou melhor, na prática que é possível verificar isso. Eu não consigo falar isso de forma teórica e ampla porque eu preciso de um exemplo específico. Né? Então, eu posso ter uma insinuação falando assim, o Covid-19 fala, o professor Vinícius ele é ruim porque ele fala rápido. Né? Bom, isso pode ser ruim, né? Porque ele não tem respeito por alguém, tá, mas bom, talvez a gente não possa falar em fatos, né? Isso é uma opinião, pode ser uma insinuação tóxica e pode ser que ela não seja um problema, tá? Mas eu tenho que ver o caso concreto. Se ele fala isso, ele tem muitos seguidores, os seguidores dele são os mesmos que o meu, isso pode me afetar, por exemplo. Então, isso pode se tornar um problema para mim. Mas não vai ser esse crime de desinformação, se eu for candidato. Né? Talvez vai ser um problema lá no crime contra a honra. Fato falso. O que é um fato falso? Fato falso é aquele fato que não existiu. Né?
Então, eu imaginei que ele não aconteceu. Eu falo algo que não aconteceu. Eu falo, fulano de tal, ele apoia ideias nazistas, ou ele apoia ideias comunistas, ou ele apoia ideias liberais. Isso nunca ocorreu. Então, eu falo o fato de uma forma distinta. É o mais comum hoje em dia no que a gente chama de fake news. Geralmente, eu pego uma coisa verdadeira e eu retiro ela de contexto, ou tiro um pedaço da frase que vai mudar aquele contexto, ou então até eu uso uma informação verdadeira, um vídeo verdadeiro com uma informação falsa por trás. Vou usar o exemplo do meu começo de aula. Pegou um vídeo verdadeiro, um caixão com diversas pedras dentro, mas tirou ele de um contexto e colocou em outro. Falou assim, olha, isso está acontecendo na Covid, ninguém está morrendo, é mentira, só tem pedra dentro do caixão. Opa! Encaixou, tá? É um fato falso, né? Foi de forma distinta. Isso é muito comum. E isso é uma desinformação, esse mentiroso encaixa no tipo penal, que é essa ideia de um fato falso, um fato que não aconteceu, que aconteceu de forma distinta. Professor, tem que ser algo depreciativo? Tem que ser algo prejudicial? Cuidado, não tem não, tá? Eu falo que tem que ser um fato que não existiu ou que foi tirado de contexto. Se eu faço um elogio que não existiu, ou um elogio que eu tiro de contexto, isso também é um problema. Então, eu imaginei que para atrapalhar o processo eleitoral, eu falo que o Covidney, enquanto prefeito, ele reformou a praça. Ele nunca reformou a praça. Isso é uma desinformação? É. Não é depreciativo, na verdade estou elogiando ele, mas é um problema? Também é um problema. Então, tipo de contexto, falo algo que não deveria ser dito ou coloco de outra forma, né? É a mesma coisa, não precisa necessariamente de ser depreciativo, de prejudicar, de ser ruim para o sujeito. Pode ser bom também e continua sendo falso. Aqui o foco, lembrem-se que é o bem jurídico, é a veracidade. Eu falei de um fato falso, ou seja, o que não existiu foi tirado de contexto, né? Ou que foi, é mentira, tá? Não importa se é uma mentira vantajosa ou prejudicial. Tá? Em ambas a gente tem essa ideia aqui também. Aqui tem um ponto muito importante com cuidado. O artigo fala aptidão para influir o eleitorado. Aptidão não é influir o eleitorado. Estou falando que o cara mentiu e essa mentira pode influenciar o eleitorado. Tá? É esse o grande ponto. Inclusive, hoje isso é muito complexo por conta da velocidade da informação. Porque às vezes a eleição é amanhã e hoje eu solto a fake news, essa desinformação. Ela atinge diretamente a eleição amanhã, e aí depois, no dia seguinte, opa, é mentira. Mas e aí não tem jeito de voltar atrás no processo eleitoral. É por isso que esse crime é muito importante. Porque se eu, por exemplo, comprovo que essa mentira, essa desinformação foi passada sabendo que ela era mentira para influenciar a eleição e ela influencia diretamente, eu posso falar que essa eleição não teve validade. O sujeito pode perder o mandato. Apesar do crime ser pequeno, se a gente consegue, né, porque uma infração menor potencial ofensiva com uma pena pequena, isso pode ser analisado sim, tá? A velocidade, todo mundo sem potencial informador, ele faz muita diferença nesse momento. É claro que a gente vai ter que analisar outros detalhes. Qual que é a participação do candidato, se tem ou não. Mas, bom, para análise do crime, é só aptidão para incluir no eleitorado. Fala a doutrina e a jurisprudência. O que é algo apto a influir o eleitorado? Fala que é algo grave, então algo que de fato possa influenciar. Esse grave depende do contexto histórico, cultural e assim por diante, claro. Né? O que era grave hoje não foi grave. O que é grave hoje pode não ter sido grave ontem. Né? Então, a gente já teve decisões do Brasil, por exemplo, decididas por questões de casamento ou separado, porque isso era importante hoje já não é importante mais, né? Não é relevante nem é grave. Então a gente tem que analisar caso a caso para ver se é grave. Quando a gente fala de conta uma mentira falando que ele cometeu um crime, que ele cometeu algo irregular, isso claramente é algo grave. Relevante é aquela ideia de relevância que realmente pode influenciar, que pode definir algo, né? Então, que tem alguma relevância nessa mudança de opinião. Só tem jeito de eu falar sobre isso, gente, analisando o caso concreto, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Se eu sou um candidato, por exemplo, uma ideologia que defende a tradicional família brasileira e eu traio minha esposa, é uma coisa. Se eu sou um cara solteiro e pego saindo com um monte de mulheres, isso não vai influenciar em nada, dependendo dessa ideologia. Então, depende do caso concreto, tá? Comprometedores, então tem que comprometer o candidato de alguma forma. A pessoa, você falou que pode ser elogioso também, mas aqui encaixa, né? Se eu imaginar que foi algo grave, relevante e que de alguma forma influencia, tá tranquilo, porque percebam que eu estou falando assim, aptidão para influir o eleitorado, grave, relevante, comprometedor, é análise do doutrinador e do teórico, porque você lembra que o princípio do direito penal é a última ratio, tem o último caso, então essa é a tentativa. Se eu falar de algo elogioso que é mentiroso e se influenciou, ainda pode encaixar aqui, tá? Porque a jurisprudência falou mais esses casos, como está falando de desinformações negativos, tá? Então,
mais nesse sentido, mas é claro que é possível. Tem que efetivamente influenciar? Qual que é a pergunta? Para consumar esse crime, aquela fala, aquela mentira falada no processo eleitoral, ela tem que influenciar no processo? Não precisa. Inclusive, eu posso mentir para o meu candidato ser a Covidineia e, na verdade, o álcool gel ser eleito. Isso não é importante, porque o tipo penal ele se consuma no momento em que eu divulgo, que eu propago aquela fala que eu sei que é mentira e que ela pode influenciar na decisão. É a aptidão dele. Ele não fala que tem que influenciar, tá? Então, não tem que efetivamente influenciar. Ela pode ter só a aptidão de influenciar. É por isso que a jurisprudência e a doutrina é que vão criar. Vai ter que analisar o caso concreto para ver como é que é essa situação. Para ver se de fato isso pode influenciar. Inclusive, vai variar de local. Talvez numa eleição municipal, alguns façam influenciar, que uma eleição nacional não tem relevância nenhuma. Tá? Então, depende de caso a caso. Não se esqueçam, o direito penal é técnico. Tem que ter dolo. Dolo quer dizer consciência e vontade. É consciência, o sujeito tem que saber, tá? Quando eu falo aqui consciência, ele sabe que ele está contando algo inverídico e que isso pode influenciar na eleição. E ele quer contar algo inverídico e quer que influencie na eleição. Esse é o dolo direto. Agora, cuidado, o dolo eventual também existe. Né? Eu coloquei um palavrão aqui porque eu sempre falo para vocês, a melhor forma de guardar, e aí eu não vou falar as palavrinhas, mas é aquele palavrão que vai FODA tracinho, né, o hífen SE, né? Porque é mais ou menos o seguinte, você fala, eu vou falar essa mentira, isso pode influenciar ou não na eleição, mas eu não me importo, se influenciar, influenciou. Né? Você não dá importância para aquilo, você não liga, você assume o resultado, né, só assume o risco do resultado acontecer. Eu não me importo. Então, se eu, por exemplo, tenho dúvidas, eu não tenho certeza do fato, mas ainda assim eu falo, eu posso estar no campo do dolo eventual. Tá? Porque eu nem fiz uma análise, eu não dei levantei os fatos. Percebo que se encaixa muito no caso da liberdade de imprensa. Hein? A imprensa ela tem que ter um mínimo de robustez para falar algo. Se ela não tem certeza, ela encaixa nesse crime. Porque ela tem como obrigação buscar informação, buscar os fatos. Então, se ela não fez uma checagem mínima, a gente tem um problema. Tá? Se claramente demonstra que não tem uma checagem, e, gente, isso está super comum. A gente já teve casos, por exemplo, como as pessoas vêm demitindo todo mundo e terceirizando, hoje todo mundo é um potencial editor, um potencial fotógrafo e assim por diante, eles compram terceirizados. E tinha um cara que fez um perfil falso de um fotógrafo de guerra e ele vendia para o mundo todo, para os principais jornais do mundo. Aí descobriu que ele nunca foi na guerra, que ele mudava fotos e assim por diante. Então, é uma coisa que tende a ser um problema comum. Então, cuidado, tá? Porque aqui fala de dolo, mas fala de dolo direto e dolo eventual também. Né? E o partido político? Responde? Não responde? Primeira observação. Não se esqueça que a pessoa jurídica responde também. Né? Aqui, o Código Eleitoral foi expresso. Ele trouxe o parágrafo único falando o seguinte. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Pessoal, se eu comprovo então, tá? Se eu demonstro de alguma forma que o diretório acadêmico se favoreceu, se prejudicar, ele foi omisso, se alguns dos seus membros ajudou, concorreu com a prática do delito, ou beneficiou-se dela, que é o mais fácil, né? Porque o partido beneficiado quando o cara é eleito, ele pode ser suspenso as atividades. Isso é muito complexo. Por quê? Porque, em regra, o Estado não interfere no partido político. A gente tem a liberdade partidária. Né? Esse aqui é um caso excepcional. Então, olha a gravidade da desinformação do processo eleitoral. Se o partido se beneficia, ele pode ser suspenso de 6 a 12 meses. E se ele é reincidente, isso pode virar 24 meses. Muita coisa, não é? Então, percebam que sim, desinformação no processo eleitoral é crime. A desinformação, a mentira, pode ser crime também em outras situações. Pode não ser crime, mas pode ser um ilícito. Você só não pode confundir ela com opinião, com críticas. Mas ainda assim eu tenho que analisar o caso concreto, porque em algumas situações a linha tem. Tranquilos? Por favor, não se esqueça, eu fiz até a telinha para isso. Se você gostou, dá um like, clica no coraçãozinho ali, por favor. Me segue no Instagram também, que no Instagram eu faço vídeos mais curtinhos. Aqui a ideia é ter aulas grandes, aulas complexas, principalmente para quem quer entender mais o direito mais profundamente, preparar para um concurso, para OAB, para alguma coisa. Não esquece de compartilhar.
porque eu ainda trabalho de graça, né? Então você tem que me espalhar para me ajudar em algum momento ali, né? Comenta, tá com dúvida, quer fazer uma pergunta. Comenta também se gostou, comenta também se não gostou. Não só porque é importante para que eu possa construir a próxima aula, mas também porque ajuda no algoritmo. Então são as duas coisas. E clica no sininho aí no YouTube, porque aí nos próximos vídeos eu vou te avisando. Geralmente toda quarta vídeo. E às vezes eu coloco uns extras durante a semana também. Então pega lá no sininho, você sempre vai ser avisado e eu vou falar. Inclusive, quem não me segue no Instagram, que é Prof. Vinícius Gomes, eu tenho replicado os vídeos do Instagram, que são vídeos mais curtinhos, aqui também no YouTube, para você precisar de acompanhar sem entrar na rede social lá. E também, muito importante, deixei as referências aqui, tá? Eu usei os livros Bernardo Gonçalves Fernandes, no aspecto funcional, sempre muito melhores livros para mim. Também usei aqui o Canotilho. O Canotilho é importante, ele sempre é um maior funcionalista, talvez vivo hoje. E usei o José Afonso da Silva, que é um clássico, mais pontualmente nesse caso, tá? Nessa aula de hoje. E aqui, pro direito eleitoral, dois autores muito bons. José Jairo Gomes, que é um dos principais no direito eleitoral, e também fala dos crimes eleitorais, né? E também aqui, ó, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que fala só dos crimes com processo eleitoral. Quer aprofundar? Tá com dúvida? Vai lá. O papel do professor não é só ensinar, não é só tirar dúvidas, às vezes é ele mediar, te ajudar a saber onde buscar. Essas aqui são boas fontes de referência para você estudar. Fechou? Então vai lá, me ajuda, curtiu, compartilha, toca no sininho, comenta, por favor. E até a próxima aula. Eu volto com mais. Tchau, até mais.